Semana, sexta-feira santa, não vai, feriado, não vai ter aula de ida. Aí eu vou ver se depois eu posto um conteúdo para vocês gravado. Tá? Apesar que a próxima aula de ida tem como falar, algumas definições são meio complicadas. Beleza, pessoal. Acho que já estabilizou, né? Kevin Henrique está aí na sala, acabou de entrar. Karina. Esperar mais uns 2 minutos aí, a gente já começa. Bom dia, Duda. Bom dia, Karina. Já definiram já o TCC de vocês? Conseguiram caçar o orientador? O Alexandre estava com Covid na semana que vocês tiveram aula, né? Não sei, ele entrou na sala com vocês? Entrou? Beleza. Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Nossa aula de SCR, Sistema de Controle Robótico. Tá? A gente vai começar revezando alguns conteúdos que a gente já viu na semana passada. Tá? E aí a gente dá continuidade. Na verdade, essa aula é uma continuação da aula passada, que a gente vai ver mais algumas definições que eu já acabei comentando com vocês em sala, tá? Mas fica aqui num formato de videoaula aí, ok? Deixa eu cortar minha câmera para não ter problema na hora dos slides, né? Ficar carregado aí para todo mundo. Aparecendo tela infinita, pessoal. Compartilhei minha tela com vocês. Se eu compartilhei, vai aparecer tela infinita. Beleza. Obrigado, Daniel, Isabela. Então vamos lá, pessoal. Eu vou sair aqui da sala de vocês. Não vou sair da sala, né? Eu vou estar no slide, então qualquer coisa vocês me chamam no microfone aí. Então, pessoal, definições de controle é a nossa aula de hoje, tá? Na aula passada a gente viu qual que era a necessidade, tá? Necessidade de se ter controle, né, na semana passada, devido, né, porque, então, o que acontece, né? O homem não é mais capaz de atender a demanda, né? Não é capaz de atender a demanda, então exige uma demanda muito grande, né? Então o homem não consegue atender uma grande demanda e ao mesmo tempo manter a mesma qualidade para todos os produtos, né? Apesar de produtos caseiros terem como fala, terem uma preferência, pelo menos na minha mesa, eu gosto de ter produto caseiro, eu acho que é mais gostoso até. Só que se for produzir em grande quantidade, é meio difícil de isso ser reproduzido, né? De ter uma grande reprodução. Né? Então, a gente discutiu a questão da necessidade, né? A gente também começou a ver algumas definições, já começamos a ver algumas definições em controle. A gente viu, por exemplo, o set point, né, SP, né? Que é o que? Set point. Set point é o valor desejado, né?
Qual o valor que você deseja alcançar, o valor numérico que você deseja alcançar do seu sistema. A gente também viu o erro, tá? E esse erro vocês não confundam depois com o da experimentação, que é outra coisa, tá? Então, o erro, na verdade, é gerado através de uma comparação, né? Comparação entre aquilo que você deseja e aquilo que você tem, né? E esse erro é feito o quê? É um cálculo, né? O erro ele é uma diferença entre o valor da variável de processo menos o set point, tá? A variável de processo a gente viu que ela é o valor principal, né? Pode parecer como VP, que é variável de processo em português, pode parecer PV também, variável de processo em inglês, tá? Ela pode também levar o nome de variável controlada, é muito comum aparecer esse nome, tá? Variável controlada, muito comum aparecer. Então, é a principal variável do nosso processo, tá? E é em cima dessa variável que a gente deseja um valor. A gente viu também definição de variável manipulada, MV, né? Ou VM também. Vocês vão ver MV, VM, tá? Que é variável manipulada, né? Que é a variável que a gente manipula para que mantenha a variável controlada dentro do desejado, tá? Então a gente viu que o objetivo do controle, na verdade, é manter uma variável dentro do valor desejado. Esse valor pode estar entre dois pontos, né? Que nem o ar-condicionado se seta a 19 graus e fica lá oscilando entre 20 e 18, por exemplo. Então, é manter uma variável dentro de um certo valor, ou seja ele fixo, que seria mantendo os 19 graus constantemente, ou seja dentro de uma faixa, ou seja, de 18 a 20, não pode sair dessa faixa, tá? Então, o objetivo do controle é esse. Então, a gente vai continuar vendo algumas definições em controle nessa aula, tudo bem? Então, vamos lá. Então, tipos de controle, pessoal. A gente tem controle manual, tá? Que é o controle realizado por meio da intervenção humana, que é realizado ainda hoje, tá? Mas é ainda realizado, tá? Mas não da forma como está ilustrado aqui nessa figura. Então, antigamente, o que acontecia? A gente viu na aula passada que o controle ele exige algumas etapas, né? O controle a gente precisa realizar a medição do que a gente está querendo. Nós precisamos realizar uma comparação. Nós precisamos... aí, após a comparação gera um erro. E a gente utiliza a informação desse erro para realizar uma atuação sobre o sistema, certo? A gente viu o sistema também, né? Que é o conjunto dos equipamentos aqui. Vimos o que é processo e tal. Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem um processo, tá? De aquecimento. O processo aqui é de aquecimento. Aquecimento da água. A gente está entrando com água fria e a gente quer sair com água quente, tá? E aí, o que a gente faz? A gente tem aqui um operador, né? E aqui a gente tem um trocador de calor, tá? Esse equipamento aqui é um trocador de calor. Então, nesse trocador de calor, a gente tem uma tubulação que está passando aqui por dentro, e dentro desse tubo tem vapor, né? Dentro desse tubo tem vapor. E aqui nessa parte maior, a gente tem a água, né? Então, o contato da água com a tubulação de vapor, o tubo de vapor está quente,
A água está fria, na hora que entra em contato por condução, o calor é transmitido para a água e aí a água aquece, tá? Mas vamos supor que aqui na saída da água quente, essa água quente eu quero na verdade em torno de 45 graus, vamos supor, tá? E a água aqui está entrando, vamos supor aqui em 20 graus, tá? Então acontece, o operador ele coloca sua mão na tubulação, né? Com a sua mão ele mede a temperatura dessa água na saída e aí com o seu cabeção ele compara, né? Ele faz a comparação, né? Opa, a temperatura da água aqui está abaixo do desejado. Então o que ele faz? Se a temperatura está abaixo do desejado, vamos supor que aqui na saída, em vez de estar 45, que é o nosso set point, a temperatura da água na verdade está em 30 graus. Então pela mão dele ele percebe o que está acontecendo e aí ele abre a válvula de vapor, né? Ele abre essa válvula a fim de que com uma vazão de vapor maior você consiga aquecer esse líquido, tá? Então percebe que quem faz a medição, a comparação e a atuação através da válvula aqui é o ser humano. Então ele que está fazendo essa intervenção, tá? Antigamente isso era viável, no processo era viável. Isso daqui é o que a gente faz em casa quando a gente está na cozinha, tá? Esse exemplo eu já dei para vocês, né? Quando a gente está em casa na cozinha, a gente faz tudo é controle manual, né? A temperatura do leite que a gente quer, a temperatura da água para o café, tudo mais é um controle manual, né? Então a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, mas não de forma, mas aqui no caso para uma empresa não seria muito viável, tá? Então até mesmo no banho, né? O banho, quando a gente está tomando banho, o nosso corpo é o sensor. E aí, conforme a temperatura da água, a gente abre ou fecha mais a vazão da água, né? Então, a gente mede, compara e atua, tá? O termo controle manual, pessoal, é utilizado até hoje dentro da indústria, tá? Por quê? Porque a gente tem um controle automático. O que é o controle automático? O controle automático é realizado através dos equipamentos, tá? E quando a gente fala assim, é muito comum na indústria você ouvir, passa o controle para manual. O que significa isso? Significa que o equipamento controlador, tá? Ele vai perder a atuação, tá? Então, se tem uma válvula, por exemplo, tá? Tem uma válvula de vapor na linha. Quem está controlando essa válvula é o equipamento chamado controlador. Então, quando você fala assim, passa o controle para manual, o controlador ele não vai conseguir mais atuar nessa válvula, tá? Ele não consegue atuar mais aqui. E por que a gente tem controle manual dentro da indústria, tá? Porque muitas vezes a gente precisa da manutenção, seja no equipamento que está medindo, seja no equipamento que está comparando ou que está atuando aqui, né? No caso, nesse exemplo seria a válvula, tá? Então a gente passa o controle para no manual para fazer uma atuação sobre o sistema. Ou se não, se você está com a empresa no startup, tá? Vamos falar assim, a empresa está parada, né? Está tudo parado, os equipamentos estão tudo parado, tá? Muitas vezes não é muito interessante você iniciar tudo com controle automático, tá? Porque normalmente o controle automático ele opera, isso é normal, tá? Existem exceções, tá? Mas vamos falar assim que
existem exceções, mas o controle automático normalmente opera dentro de uma faixa, tá? Então, por exemplo, vamos falar assim, se eu preciso, né? Então, vamos falar assim, quando o controle está iniciando, muitas vezes existe uma diferença muito grande entre set point e variável de processo. Então, vamos supor que a variável de processo está lá em 0 e o valor que eu desejo está lá em 70%. Tá? 0 a 70%. Então, acontece, se você soltar o controle em automático já no início, sem aproximar muito do set point, ele vai dar uma alavancada muito grande. Tá? Ou seja, a sua válvula, né? Sua válvula estava lá, variável, vamos colocar aqui que vamos colocar a válvula. A válvula lá na entrada, né? A sua válvula estava lá em 0. De repente ela dá uma levantada até 100%. Por quê? Por causa dessa diferença, tá? Então, assim, e isso pode levar, em vez de levar o controle automático, pode levar ao descontrole total, tá? Não sei quem tem aí carro automático, o pai que tem carro automático, que tem como você, vamos falar assim, eu quero setar meu carro numa velocidade de 80 km por hora, para facilitar o entendimento de vocês, tá? Só que acontece, quem tem carro automático, pelo menos, não sei os modelos mais novos, mas pelo menos o modelo que eu tenho aqui em casa, por exemplo, você seta lá, você quer 80 km, mas se você está em 40 km por hora, tá? E aí você chaveia para automático, você vai ver que seu carro vai dar uma arrancada, tá? E isso chega até a assustar, né? Ou se não, você está numa subida, né? Aí seu carro estava lá você estava vindo reto aqui, estava em 80, mas aí tem uma subida, aí o carro começa a perder velocidade. E aí de repente a marcha dele diminui e ele dá uma arrancadona. E aí o que acontece com a aceleração? A aceleração que estava aqui no 3, por exemplo, ela vai lá para a parte perigosa. Eu não sei se alguém já experimentou isso, né? O carro está normal, aí você tem uma subida muito íngreme, e aí ele diminui a marcha, e ao mesmo tempo a aceleração vem para a parte mais perigosa, aquela parte em que está vermelha aqui, que não pode estar atuando muito tempo nessa região. Ou seja, isso pode chegar até danificar o seu carro, né? Alguém aí já passou por essa experiência? Ou não? O paizão foi lá e vou deixar no automático, e enfrentou uma subida e aí o carro deu aquela arrancada que chegou até no vermelho a aceleração do motor, né? Ou seja, você poderia danificar seu carro, tá? É o que acontece dentro da indústria. Se você está muito longe do valor desejado, né, e deixar tudo em automático, a sua indústria vai tentar dar uma arrancada. E isso vai poder levar tudo à destruição. Então, assim, quando está partindo do zero, uma startup, uma indústria, tá? Muitas vezes começa assim, controle manual, e aí conforme você vai colocando já próximo da região de trabalho, que os equipamentos vai ficar, beleza, aí você solta em automático e deixa a carruagem no piloto automático e deixa caminhar, né? É mais ou menos a ideia do avião, né? Começa no manual, estabilizou, não, agora coloca no automático aí e deixa a carroça ir embora, né? A gente já falou sobre medição, comparação e correção, ok? Controle automático, tá? Então, o controle automático é o realizado mediante instrumentos, tá? Ou seja, não há uma intervenção humana direta. Apesar que há uma supervisão, existe
a supervisão humana, né? Existe a supervisão, mas aqui você não vê o homem atuando, né? Não é o homem que está atuando sobre a válvula, sobre a comparação e sobre a medição, tá? A gente está utilizando equipamentos que a gente está estudando lá na instrumentação. Equipamentos da instrumentação, tá? Então são eles que estão trabalhando aqui, que fazem. Então você vê que existe um sensor daqui, um transmissor de temperatura, ele está medindo a temperatura na saída do líquido, envia essa informação para o seu controlador. O controlador ele vai gerar um sinal de correção e vai mandar aqui e ele vai mandar esse sinal de correção para a sua válvula, que vai manipular, né, a variável manipulada aqui, que seria a vazão de vapor, tá? Então, aqui você tem a medição, nessa parte você tem a medição. Aqui você tem no controlador a comparação. E por fim, no equipamento, no elemento final de controle aqui, você tem a correção, né? A atuação. Tá? Então, comparação gerou erro, manda o sinal de correção e aqui você tem a atuação aqui na tua válvula, né? Então, tudo através do equipamento. Só que existe supervisão do homem, porque você não pode largar o bichinho sozinho, tá? Existe supervisão. Esse aqui é um exemplo de controle automático, pessoal. Então, aqui, ó, o que acontece? Você tem uma mistura entre controle pneumático, tá? Que é através do ar, e também hidráulico. Ou pode ser também pneumático aqui. Por exemplo, você tem um sensor, ó. Esse sensor está medindo. Aqui dentro pode ser, por exemplo, pode ser gás, tá? E aí esse gás, devido ao aquecimento, ele se expande e vai transmitir aqui para o tubo de Bourdon. O tubo de Bourdon tem a tendência de ser elástico. Ele acaba se movendo, né? E aí, na hora que ele se move, ele vai mexer com essa parte de baixo aqui, ó, tá? Com essa parte de baixo. E aqui ele tem uma valvulinha. Então, essa valvulinha está controlando essa alimentação de ar, tá? Então, aqui, esse ar que está entrando e está indo para corrigir a válvula, que está variando aqui de 3,15 PSI, ela vai depender dessa comparação que há entre o sinal medido do sensor, tá? E aqui nesse parafuso você faz o ajuste da temperatura que você deseja. Então, conforme a diferença entre essa temperatura, entre a variável de processo e o set point, você vai ter uma movimentação aqui, né, dessa parte, que vai permitir, vai atuar sobre esse ponto, sobre essa válvula, e aí você vai ter o movimento dessa válvula, tá? No caso aqui, esse movimento interno, tá? O movimento aqui interno é através de ar comprimido, tá? Então aqui é ar comprimido, existe como se fosse como fala? Como se fosse uma palhetinha aqui dentro também, tá? E essa palhetinha acaba, conforme o movimento aqui em cima, transmite para essa palheta, permitindo
permitindo aqui mais passagem de ar aqui dentro ou menos passagem de ar, tá? Para vir aqui para essa parte e realizar essa atuação, tá? Então a paletinha acaba controlando a quantidade de ar que vem aqui para manipular essa válvula, tá? Mas é um tipo de controle automático, tá? É um controle automático porque não depende do homem. Apesar de não ser, nesse controle você não vê a parte, você não vê nenhum componente eletrônico, tá? Porque quando a gente fala em controle automático, a gente pensa que é somente componente eletrônico. Mas não. Controle automático é aquele que não depende do homem, né? Então você vê, apesar de ser tudo pneumático, né? Ele é um controle automático, porque não tem intervenção humana. Apesar de ser utilizado aqui gás para atuar em tudo, poderia ser líquido também, fluido hidráulico. Você vê que o controle acontece sozinho, tá? Beleza. Controle auto-operado, pessoal. Controle auto-operado é aquele que a gente retira a energia do próprio meio controlado, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a parte do controle principal, tá? Esse é o controle principal. Então, qual que é o objetivo desse controle? Aqui a gente tem um fluido. Esse fluido pode ser um gás, tá? Então você tem uma vazão de gás. E essa vazão de gás está alimentando aqui, ó, a chama dos queimadores. Tá? Tá alimentando essa chama. Tá? Então, assim, a intensidade dessa chama, tá, vai depender da vazão de gás. Quanto mais gás você está mandando aqui para os... deixa eu apagar essa cagada que eu fiz aqui. Quanto mais gás você envia aqui para a sua chama, maior é a chama. Quanto menos gás, menor é a chama. Tá? Só que acontece se o controle principal, se ele mandar 0% aqui para a válvula, né? Se ele mandar 0% para a válvula, essa válvula ela vai fechar, ok? Se essa válvula fechar, vai cessar o gás e aí a chama vai apagar, tá? Então a gente ia ter que precisar do operador vir aqui com um isqueirinho, né? E fazer o fogo acender novamente, né? Então isso ia ser um inconveniente, não pode apagar, essa chama não pode apagar. Se você tem um queimador aqui, tem que evitar essa situação, tá? Então o que você faz? Você instala um sistema que ele é auto-operado, tá? Ou seja, ele utiliza a energia do próprio meio controlado para atuar sobre o processo, tá? Então, essa parte aqui, tá? É o sistema autocontrolado, tá? Auto-operado. Por quê? Porque aqui, ó, conforme a vazão de gás, né? Ele retira a energia do sistema aqui, ó, através da vazão de gás, ele percebe essa vazão. Então, se a vazão está mínima, essa informação é transmitida para a válvula, tá? E a válvula ela vai abrir para que a chama não se apague, tá? Se percebe que a vazão está aumentando aqui, aumenta a vazão nesse ponto, está aumentando a vazão, vai aumentar a pressão, você tem mais pressão nesse ponto, e essa pressão vai fazer com que essa válvula feche, né?
E aí fechando por quê? Porque não precisa mais dessa linha. Você vai ter gás na linha principal, então a chama não vai apagar, tá? Então esse é um sistema auto-operado, ele está retirando a energia do próprio sistema para se manipular. Não tem nenhum outro equipamento aqui. Não existe um controlador, né? Não existe um equipamento de medição. A medição é o próprio sistema, tá? Que está realizando aqui a atuação, tá? A gente pode ter um sistema de controle a malha aberta, tá? Então, a ação de controle ela é independente da saída, tá? Então, a gente não a saída ela não tem efeito na ação de controle. Então, o que acontece? Por exemplo, uma máquina de lavar, tá? Você pode até regular aqui, tá? Você regula os tempos de atuação, né? Quem lava roupa aí em casa sabe, eu não lavo. Eu já até tentei, mas não aprendi. Minha esposa tenta colocar na minha cabeça, mas não vai, tá? Então, assim, você tem os tempos de atuação. Então, você regula enxágue, tempo de enxágue. Você consegue regular tempo de centrifugação, tempo de molho, tá? Só que, mesmo que você faça toda essa regulagem, você não vai garantir que uma roupa que esteja toda suja, tá? Mesmo que você consiga fazer toda essa regulagem, você não garante que a roupa suja vai sair uma roupa limpa, tá? Você não consegue garantir isso. Não existe uma realimentação que fala assim, ó, tem uma manchinha aqui. Ah, então eu vou ter que colocar mais tempo no enxágue. Vou ter que colocar ela mais de molho. Não tem esse tipo de realimentação, tá? Então você não tem controle sobre sua saída. É a mesma coisa quando você vai tostar pão, né? Você tem uma torradeira, tá? A torradeira é malha aberta. Por quê? Porque você coloca o pãozinho aqui dentro, né? E você regula o tempo. Você regula o tempo de tostação. Mas não existe um controle da tostação, né? Ah, já está tostado amarelo. Beleza, eu vou me desligar sozinho. Não existe isso, tá? Então, assim, você percebe o quê? Que a máquina de lavar e a torradeira, elas são baseados em tempo de atuação. Então, tudo aquilo que é temporizado, é malha aberta, tá? Porque se é temporizado, você não tem controle sobre sua saída, tá? É claro que existe um controle humano, né? Você pega o pão da marca X, e aí você sabe que aquele pão, se você deixar lá na sua torradeira, lá no número 3, vai sair tostadinho amarelo do jeito que você gosta. Mas se você pegar da marca Y, deixar no 3 vai queimar, tá? Então a gente tem essa percepção humana. Existe o controle humano, mas o equipamento em si não consegue fazer esse tipo de controle, tá? Então é uma malha aberta, tá? Então, assim, a saída, né? Você não faz uma comparação com aquilo que você deseja na entrada, né? Então, o homem aqui, ele olha, né? Qual que é o set point? Amarelo, né? Então, não adianta ele... Não tem um botão aqui na torradeira e fala amarelo, né? Não tem um set point para amarelo, né? Ele vai ter que ligar e, pela sua percepção humana, né, deixar torrar até um ponto que chega a cor que ele deseja, tá? Malha fechada, pessoal. Malha fechada é quando a saída, quando a ação de controle, tá? Ela depende de algum modo da saída, tá?
Então a saída ela possui um efeito direto na ação de controle, tá? Então acontece no ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem uma malha fechada. Você setou lá, ó, 20 graus, tá? Pelo seu controle remoto. Ele tem um sensor de temperatura que vai medir isso. Então aqui na saída está o que? Um sensor de temperatura. Tá? Esse sensor vai medir se está 20 graus ou não, ele vai ver se está 18 graus, a temperatura do ar, alguma coisa assim. E aí, opa, eu coloquei aqui, né? Mas ele colocou o equipamento aqui embaixo. Né? Mas aí, através do elemento de medição, essa informação vai para o controlador. O controlador vai fazer comparação, porque aqui na entrada, a entrada veio através de quem? Do controle remoto. Né? Veio através do controle remoto. Né? E aí você setou lá 20 graus. Então ele vai comparar a informação que ele está medindo. Ah, está vindo aqui 18 graus. E aí, baseado nessa comparação, ele vai realizar uma atuação, né, para ligar ou não. Ele vai ligar ou não a refrigeração. Né? E essa refrigeração ela vai atuar sobre o processo. Né? O processo é esfriamento do quarto. A planta seria o seu quarto. Né? Então ele vai atuar sobre o processo. E aí depois ele vai medir novamente. Então toda hora ele está pegando aquilo que está saindo, né? E está jogando na entrada. Tá? Para fazer essa comparação. Então está saindo 18 graus, ele está comparando com os 20 graus, atua sobre a temperatura do quarto novamente e assim por diante. Tá? A realimentação é uma característica do sistema de malha fechada, tá? Em que a saída é comparada com a entrada. Então, você pegou a sua saída, você está realimentando o sinal na entrada. Né? Você está mandando novamente para a entrada. Você pega a saída e manda para a entrada novamente. Então, é um loop fechado. Tá? E o diagrama de blocos é uma representação das funções desempenhadas por cada componente e qual que é o fluxo de sinais, qual que é a sequência. Tá? Então, assim, normalmente quando você pega um livro de controle, você pode ter, em vez de ter o desenho lá dos componentes, dos equipamentos e tudo mais, você tenha todos os equipamentos representados, tá? Através de através de blocos, né? Então aqui, ó, essa parte que você tem um controlador, tá? Essa parte de comparação, aqui é a comparação, né? A comparação e o controlador, que aqui no caso esse controlador seria a parte de cálculo, que ele está se referindo, tá? Faz parte do controlador. Então você tem o equipamento controlador, representado aqui em blocos. Você tem o elemento final de controle, que pode ser uma válvula, tá? E aí você tem um processo, tá? Então, por exemplo, ó, você tem aqui uma malha, tá? Vamos supor que você tem essa malha aqui, ó. Então você tem aqui o seu equipamento controlador, você tem aqui o seu equipamento medidor, tá? E você tem a sua válvula aqui, que é o seu elemento final de controle, tá? Então ele vai aparecer dessa forma. Então o controlador, esse cara aqui, ele aparece dessa forma. A válvula vai aparecer como elemento final de controle, tá? O processo, que é a altura do líquido, né, que está se referindo aqui a essa altura, não vai aparecer o tanque, vai aparecer um bloco que representa esse tanque
e as tubulações que ligam. Processo. O sensor, né, o transmissor, que aqui eu desenhei em um bloco só, no caso, esses dois aqui, no meu desenho, na minha representação, está em um bloco só, porque eu coloquei LT. LT é transmissor de nível, tá? Então, desenho com um bloco só. Esses dois estão aqui no LT, tá? E aí, através desse sinal tracejado, eu estou realizando a comunicação entre eles, tá? Então, o diagrama de blocos está mostrando quais são os equipamentos que fazem parte, tá, da sua malha de controle, e está mostrando qual que é o fluxo de sinais, qual que é a sequência. Então, você vê que tem flechinha, ó. Então, você pega aqui, você entra com o valor desejado no seu controlador, você tem o sinal de entrada aqui, ó, da sua variável de processo, sai o erro da comparação, aí depois esse sinal de correção, né? O sinal de correção é enviado para o seu elemento final de controle. O elemento final de controle vai atuar sobre a variável manipulada. A variável manipulada nesse caso seria a minha vazão de líquido para entrar dentro do tanquinho de nível lá. Tá? Depois essa informação vai ser retornada para o processo através do sensor e através do transmissor, tá? E caso você vá utilizar essa variável controlada em outro local, né, ela pode continuar para outro processo. Tudo bem? Processo contínuo, pessoal. O processo contínuo é aquele processo que você tem a entrada da matéria-prima de forma constante, passando pelos equipamentos, e saindo um material acabado de forma constante. Tá? Então, por exemplo, tá? Aqui você tem uma caldeira. Tá? A caldeira, você não para a caldeira. Você tem que alimentar ela de forma constante com água, tá? Para sair de forma constante o vapor. Tudo bem? Então, é um processo contínuo. Então, a matéria-prima é a água, tá? Essa é a matéria-prima, e o produto acabado é o vapor. Então, há uma alimentação constante de água para saída constante de vapor. Tá? Então, isso é um processo contínuo. Um processo embatelado é um processo em que você tem que entrar com a sua matéria-prima, tá? Realizar todo o processo sobre aquela porção discreta que você colocou dentro do equipamento, e quando terminar e chegar no estado acabado, você retira e começa o processo tudo de novo. Tá? Aqui eu coloquei a imagem do processo embatelado. Professor, tá? Oi? pensa. O Lucas, ele não entendeu o assunto antes do processo. Ah, esqueci a palavra agora. Volta um pouquinho. Processo contínuo? Isso. Processo contínuo, o que acontece? Você não, a matéria-prima ela não para de entrar. Blocos, professor. Professor, é a parte de blocos. Eu não entendi para que a gente usa aquilo, em que parte dos processos ele entra, dos controles, na verdade. Então, na verdade, essa parte de bloco é só uma representação, tá? Então, acontece, para você entender qual que é o fluxo de sinais, então você tem lá, né? Vamos desenhar aquele do vapor lá. Né? Você tem os equipamentos desenhados aqui, você tem aqui seu sistema, né? E aqui você tem a sua linha de vapor, tal. Você tem aqui a entrada de água. E aqui você tem o seu sensorzinho aqui, tá? Transmissor de temperatura. E aqui LC. Transmissor de temperatura. É o controlador. Calma aí. Você tem controlador de temperatura, né? Então acontece, esse cara aqui é o controlador, tá? Esse cara aqui
ele é o transmissor, tá? Então o transmissor a gente viu lá em instrumentação que ele pode medir, ele mede, ele já faz a medição da sua temperatura e transmite no sinal que o controlador entenda. E você tem aqui o seu elemento final de controle, que é a válvula. Tá? Então assim, e aí você tem uma interligação de comunicação entre eles, tá? Então aqui vamos colocar um sinal que seja pneumático. Um sinal pneumático ele é representado dessa forma. Quando você utiliza, por exemplo, o ar comprimido para fazer a comunicação entre os equipamentos, tá? Então aqui, ó, você tem os equipamentos, você tem uma válvula, você tem um controlador, você tem um transmissor. E aí quando você pode pegar esses equipamentos e representá-lo através de e também o tanque com as tubulações, você pode representar através do diagrama, que é essa parte de baixo, tá? E qual que é a finalidade de fazer essa representação? É você entender qual que é a sequência da comunicação aqui. Como que está acontecendo essa comunicação, tá? Como que esses equipamentos estão se comunicando? Qual que é a interligação que existe entre eles, tá? Então essa é a ideia. E normalmente, tá? O diagrama de blocos ele aparece muito em livros, tá? Muitas vezes você pega um livro sobre controle, muitas vezes o livro não vai te dar esse exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Não vai te dar tudo isso que eu estou mostrando, tá? Então no livro, em vez de aparecer a planta, tá? Ela vai aparecer o diagrama de blocos. Então você vai ter a representação do controlador, tá? Que é essa parte. Você vai ter a representação em bloco da válvula, que é essa parte. A representação do processo, que é todos os equipamentos que estão atuando para o aquecimento, né? A tubulação de vapor, o tanque de água, a tubulação de saída, tá? Está representado aqui no processo. Quando a gente está se referindo a equipamento, a gente costuma, em vez de falar a palavra processo, a gente utiliza a palavra planta, tá? Quando a gente acaba se referindo à parte de equipamento. E quando a gente se refere ao fato do aquecimento da água, a gente fala o nome processo, tá? O equipamento que faz a medição, tá? Então o diagrama de bloco só tem a finalidade de demonstrar para você qual que é a interligação entre eles, tá? Eu não sei se eu consegui explicar para você o objetivo do diagrama, tá? De blocos, mas ele mostra qual que é o fluxo de sinais, qual que é a interligação que existe entre todos os equipamentos, tá? Porque se você olhar aqui em cima, você só vê sinal de comunicação e os equipamentos. Então, qual que é a sequência de informação que há entre eles, tá? A sequência de informação é essa que está representando o diagrama de blocos, tá? É isso. É o Lucas, né, que perguntou, né? Beleza. Processo em batelada, pessoal. Eu falei para vocês que você entra com parte da matéria-prima. Então aqui no processo em batelada, tá? Esse daqui é a batelada. O que acontece? Esse equipamento, tá? Ele é um cozedor, ok? O cozedor, eu vou comparar ele com uma panela de pressão, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. Então acontece, o cozedor é um equipamento que você entra com uma massa, tá? Uma massa vamos falar assim, massa de açúcar, só que não é o açúcar ainda cristalizado, tá? Agora eu esqueci o nome dessa massa. Mas o que acontece? Para você sair do caldo de cana, tá? Do caldo e chegar no açúcar, existe um longo procedimento,
tá? Uma das etapas para chegar é que você já aqueceu tanto esse caldo que ele se tornou uma massa, tá? É uma massa que já tem cristais de açúcar, tá? Quer dizer, essa massa, vamos falar assim, em vez de massa, vamos falar assim que é um caldo mais grosso, tá? É um caldo mais grosso, tá? O que o cozedor faz? Ele vai aquecer esse caldo, tá? Aqui dentro esse caldo vai ser aquecido até que surja a cristalização, tá? Então já existe uma concentração muito alta desse caldo e falta pouco para chegar à cristalização, tá? Então você entra com esse caldo grosso aqui dentro, faz o aquecimento dele, tá? Terminou o aquecimento, você manda para outra etapa do processo, tá? Então, houve necessidade de entrar com a massa, mas não é uma entrada constante. Você entra com a massa, faz cozimento e daí retira. Depois você entra com uma outra quantidade. Então, é um processo embatelado, tá? Então, na nossa casa, uma panela de pressão. Vamos falar assim que você vai fazer pipoca, tá? Então, é um processo embatelado, por quê? Porque se você for fazer você vai fazer pipoca para toda a tua família é muito grande, primeiro você coloca uma quantidade de pipoca aqui no fundo, tá? Você faz, então você entrou com a matéria-prima, né? Pipoca. É só matéria-prima. Você entrou com ela, estourou, né? Você não entra com pipoca, você entra com milho, né? Então você entra com milho, estourou o milho, virou pipoca, e aí você despeja essa pipoca, né? Sai a pipoca. Só que sua família é grande, você tem que fazer mais pipoca, então você vai entrar com mais milho, vai estourar esse milho e vai sair pipoca. Então é um processo embatelado. Você tem que parar, você tem que sempre, você entra com uma quantidade limitada de matéria-prima, então a quantidade que você entra é limitada, você realiza todo o processo aqui na panela e sai com o produto acabado que é pipoca. E aí repete o processo. Então o processo embatelado é basicamente isso, tá? Você não tem uma entrada constante de milho, né? Não é uma máquina que tem um tubo aqui, aí você joga milho e do outro lado fica saindo pipoca eternamente, né? Não é assim que funciona, tá? Ok, pessoal, aqui no final tem algumas perguntas para vocês, tá? É aquilo que a gente já trabalhou, tá? Na aula, eu acho que eu consegui falar tudo isso daqui. Então, a gente viu toda essa parte, realimentação. Como pode ser classificado o sistema de controle, tá? Deixa eu ver, classificação do sistema de controle. A classificação é sistema em malha aberta e malha fechada, tá? É isso. Então aqui, quando se fala como pode ser classificado o sistema de controle, essa pergunta o pessoal sempre me manda, tá? Em todos os anos. Ele pode ser classificado em malha aberta e malha fechada, e daí você diz qual que é a diferença entre eles, tá? Vamos fazer o seguinte, A4 deixa quieto. Por quê? Porque aqui embaixo já peço, ó, malha fechada e malha aberta. Então A4 não precisa fazer, tá? É que é um slide que eu já tenho já faz tempo, então A4 vocês podem pular. Aí vocês fazem a 1, 2, 3, 5, 6 e 7, tá? E aí tudo aqui a gente já trabalhou na aula, tudo bem? A4 vocês esquecem. Esse material, pessoal, já está aqui no Moodle, tá? Aqui, ó, definições em controle. Você tem aqui o slide da aula. E aí lá no final do slide tem as perguntas e você posta aqui. Tudo bem?
Ok, ok. Deixa eu ver o nome de vocês, tá? Porque a presença pode vir de duas formas. Antes de encerrar a aula aqui. Alex, Ana, Andreana, Sibeli, Daniel, Duda, Esther, Gabriel Martins, Negrão, Germinal, Guilherme, Augusto, Onon, Wesley Bart, Isabela, José, João, Júlia, Karina, Lucas, Luciana, Mel, Pedro, Juan, Camila e Yasmin. Pessoal, a presença pode vir através da participação da aula síncrona, tá? E também através das atividades, tá? Então, caso você participe da aula, você tem presença. Caso você não faça atividade, você não tem nota. Faz atividade, tem os dois, tá? Independente se participou da aula online ou não. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Em relação a IRI, tá? Eu vou ver se eu posto conteúdo offline, tá? Mas se eu postar, eu vou informar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Tudo bem? Obrigado, pessoal, pela presença e até a próxima. Tchau, Ana, Guilherme, Luciana. Até mais, gente. Nada, de nada.